E hoje nós iremos falar sobre a minha última leitura, que é A Noiva do Deus do Mar, de Ashio. Olá, eu sou a Mi, seja bem-vindo ao meu canal e neste vídeo nós iremos falar sobre a minha última leitura, que é A Noiva do Deus do Mar, de Ashio, que é essa querida aqui, gente, que é uma coreana-americana de primeira geração. Ela nasceu em Nova York e foi criada em Nova Jersey. E assim, vocês podem esperar bastante da cultura coreana aqui neste livro. Eu não sei muito sobre a cultura coreana, mas pesquisando eu vi que aqui fala bastante, né? Tem bastante referência a mitologia coreana, especialmente da parte sul da Coreia. E esse livro, gente, ele foi um resgate para mim, porque assim, antes de ter este canal, né, na verdade, antes de começar a falar com vocês sobre minhas leituras, basicamente o que eu lia na minha adolescência, na minha pré-adolescência, eram fantasias, olha só. Isso aqui tudo praticamente é fantasia, eu lia muita fantasia, gente. E eu parei de ler. Eu comecei a ler muitos clássicos, né? Que é algo que, assim, hoje eu amo demais. De fato, são as minhas preferências atuais. Mas eu não lembrava que eu gostava tanto de fantasia. E esse livro, basicamente, é uma fantasia, e uma fantasia maravilhosa. Eu tava com a expectativa lá embaixo. Sendo bem sincera pra vocês, eu não esperava nada deste livro, ele me entregou tudo. Porque assim, eu olhei a capa, apesar de ser lindíssima essa capa, eu não sou uma pessoa muito de consumir cultura coreana ou asiática no geral. E eu, pra vocês terem noção, eu não assisto tanto doramas, eu já assisti 3, se eu não me engano, e teve um que eu não gostei muito, que é assim, que a maioria das pessoas amam, mas eu achei muito assim, fora da realidade. Então, eu não conheço muito e não, de fato, não tenho muita referência. Então eu achei que eu ia ficar perdida, eu achei que ia ser muita, sabe, besterol, muito besterol. Eu achei que eu ia achar muita pouca criatividade, que ia ser uma fantasia daquelas bem medianas pra baixo mesmo. Então eu comecei a ler o livro sem muita expectativa, mas me surpreendi já assim, no segundo capítulo eu já estava apaixonada, sabe? Então no início eu tava assim meio tentando entender, no primeiro capítulo eu tava, tá meio estranho isso, começou meio, não dá pra entender direito. Eu acho que ele começou de uma forma que se fosse no filme é super entendível, mas pra um livro você começa meio que perdida, sabe? Mas é logo depois você já entra na história, você já se contextualiza ali, já vai entendendo. Ele vai te contextualizando aos poucos. As maiores reviravoltas do livro, eles acontecem nos últimos capítulos, então você fica assim, acaba logo, eu quero saber o que vai acontecer, eu quero entender o que vai acontecer. E devo dizer para vocês que não, este não é um livro profundo, um livro que te traz profundidade, como boa parte dos livros que eu tenho lido. Ele não é aquele livro que, nossa, sabe? Não, ele é um livro super tranquilo, leve, sim, ele não é raso, eu não vou dizer que ele é super raso, mas ele é um livro mais raso mesmo. Ele é aquele livro muito mais de entretenimento. Então, ele não tem muita profundidade, ele não se aprofunda tanto nos personagens. E, inclusive, tem algumas coisas dele, como, por exemplo, algumas reviravoltas, né? Que eu já sabia, gente. Então, assim, desde os primeiros capítulos, eu já imaginava, já sabia o que ia acontecer. Mesmo assim, eu queria ler porque outras coisas eu queria saber como iria se desenrolar aquilo. Mas muitas reviravoltas, que em boa parte de livros que a gente lê, a gente realmente é surpreendido. Eu não tive essa surpresa nesse livro. Eu já cheguei nessa parte sabendo. Me contem aqui se vocês já leram esse livro, se vocês já esperavam esse final, se vocês já esperavam algumas das reviravoltas, porque sim, tem mais de uma. Então, me digam se algumas vocês já esperavam, se todas. Eu quero saber, porque eu, de fato, já esperava algumas, já sabia de algumas. E ficava me perguntando como é que a personagem principal não sabia. Mas tá, deixa eu explicar pra vocês basicamente do que se trata esse livro, o que é esse livro aqui. Ele gira em torno da personagem principal, tá? Que é a Mina. E também do Deus do Mar. Então, basicamente, ela vive numa sociedade ali, ela vive, na verdade, num vilarejo pequeno, mas em toda a região existe uma cultura de sacrificar uma noiva todo o ano, tá? Essa noiva é sacrificada para o Deus do Mar, porque eles acreditam que há muitos anos atrás, basicamente 100 anos atrás, se eu não me engano, houve uma morte ali, né, do imperador por parte de invasores, né, que quiseram tomar ali, politicamente falando, né, todo aquele império.
E esse imperador, ele era muito querido pelo deus do mar. Como mataram o imperador, tomaram o império, enfim, começaram as guerras e tudo mais, o deus do mar, para se vingar, né, ele ficou muito triste, revoltado, então ele começou a realmente fazer com que houvesse tempestades, secas em determinados lugares, enfim. E basicamente o império começou a sofrer, a população, né, todo aquele povo ali começou a sofrer, porque o deus do mar estava se vingando, estava triste por conta do que tinha acontecido, pois ele amava bastante aquele imperador. Fora que os invasores também, eles tanto não tinham apoio do deus do mar, né, então sofriam também nesse império que eles invadiram, quanto também eles em si causavam essas guerras, essas dissensões. Então esse sacrifício era feito anualmente, quando se sacrificava, ficava um período ali sem acontecer aquelas tempestades, né, as enchentes e tudo mais, mas logo eles precisavam sacrificar mais outra pessoa para que se resolvesse isso. Mas acreditavam-se que um dia eles iriam sacrificar alguém que de fato deixasse o deus do mar satisfeito, e então aquela maldição terminaria. E é basicamente em torno de tudo isso que gira este livro. Mina não era uma noiva do deus do mar, porque ela não era, vamos dizer, apropriada para isso. Ela não tinha mais a maior beleza, ela não tinha talentos super especiais, nem nada disso, né, para aquele povo. Então, ela na verdade foi salvar a pessoa que o irmão dela era apaixonado, e o irmão também, e ela se jogou no mar no lugar dessa pessoa que John, que é o irmão dela, amava. E então ela acabou indo, né, para o reino dos espíritos, que é basicamente onde tudo se passa. Boa parte do livro ali se passa no reino dos espíritos, porque ela fica boa parte do livro lá, tentando quebrar essa maldição. Ela vai ao encontro do deus do mar, enfim. Neste vídeo especificamente eu não darei esses spoilers para vocês, porque esse livro, se eu der spoilers, vai ser chato. Apesar de eu saber certas reviravoltas já do livro, mas algumas eu queria saber como ia terminar, eu não sabia também como seria, mas já imaginava, mas é isso. Eu acho que para vocês é muito mais especial vocês lerem sem saber spoilers, tá? Bom, no Reino dos Espíritos entram, né, outros personagens ali pra trama. E eu preciso dizer para vocês que eu já me apaixonei pelos personagens já desde o início. E assim, eu li o livro torcendo para esses personagens não me decepcionarem, porque a trama, né, faz com que exista um mistério ali. Como aconteceu essa maldição do deus do mar? E quem tá do lado de quebrar a maldição ou não quebrar? Então fica, né, algumas perguntas ali no ar e você fica imaginando vários vilões ou alguns vilões. E, enfim, pessoas próximas que podem estar ali, né, para poder, um falso amigo, né, para poder, enfim, ao invés de ajudar, atrapalhar. Então você fica nessa, né, fora que cada pessoa ali no reino dos espíritos, né, as pessoas que têm almas, elas são pessoas que estão muitas vezes, por exemplo, as bestas, né? Elas estão em forma humana, mas elas, na alma delas, elas são outro ser. Então a gente fica assim com medo, tá? A alma dela é um ser meio esquisito, na verdade ela é uma besta, né? Um monstro. E aí você fica com medo, com receio, mas como ser humano, né? Como na versão de homem, você fica, mas eu gosto tanto, sabe, desse personagem. Dando exemplo para vocês, o Nanji, por exemplo, né? Que é um dos amigos ali, parceiros, companheiros de Shin, né? Que é um dos personagens também muito importantes aqui neste livro. Nanji é um personagem que eu me apaixonei desde o início do livro e eu ficava com muito medo, né? Não vou dar spoiler para vocês. Então eu li a trama toda, o livro todo, com medo do que seria Nanji no final, se ele ia me decepcionar ou não. Mas existem muitos personagens especiais nesse livro, gente. Desde os personagens do reino dos humanos, né? Do reino dos vivos ali. Então, existem, né, os personagens maravilhosos que são os da família de Mina, por exemplo, até mesmo os personagens ali que ela faz amizade, que ela se aproxima, que ela se relaciona no reino dos espíritos. Um livro que sim, traz aquele certo mistério, porque você fica, né, procurando entender quem tá do lado de quebrar a maldição, quem não está do lado, quem tá escondendo alguma coisa que não tá, quem é falso amigo ou não, que tá aqui só pra mostrar que tá ajudando, mas na verdade não tá. Então você te traz muitas perguntas, né, sobre isso, porque a maldição do Deus do Mar, de fato, é um grande mistério. E para as pessoas do próprio Reino dos Espíritos e para o próprio Deus do Mar, isso já é um spoiler. Mas não é um grande spoiler, tem nada importante. Então, de fato, existem muitas perguntas e você lê o livro todo assim, por favor, que ele seja do bem, por favor, que ela seja do bem. E você se apega a ele, sabe? A própria Mina, ela começa o livro, você não tem tanto apego por ela. Ela começa como menina
frágil, fraquinha, né, e tudo mais. Mas no decorrer do livro você vai conhecendo melhor ela, vai conhecendo as nuances, né, dessa personagem, dessa mina. Como eu disse, é um livro que ele não se aprofunda muito. Então, a própria mina, até então você não sabe muito sobre ela, depois que você vai entendendo um pouco mais sobre ela e conforme ela vai experienciando certas coisas aqui, ela também vai amadurecendo e vai mostrando determinadas faces dela, que faz com que você admire mais ela, né? Mas até as coisas que Mina faz para ajudar nessa questão, né? Enfim, do que ela tá procurando resolver ali no reino dos espíritos, para o reino dos vivos também, até o que ela faz, ela tem ajuda, né? Ela tem pessoas muito especiais, muito importantes ao redor dela, pessoas que a ajudam. A gente vê esse amadurecimento de Mina, mas esse livro não seria nada, apesar de ela ser a principal aqui nesse livro, uma das, né? O Deus do Mar também é, enfim, não falarei mais. Mas apesar de ela ser super importante aqui neste livro, sinto que nada seria sem outros personagens, até porque tudo que ela faz, ela meio que tem ajuda de outras pessoas, ela precisa de outras pessoas. Isso também é muito importante aqui no livro, né? É um romance, né? Então, é uma trama que tem vários personagens e existe tudo ali, né? Toda uma história de cada personagem ali. Mesmo que alguns personagens, por exemplo, a gente não tem a história de um personagem, que eu não vou falar agora, eu já ia falar, mas eu não vou falar para não dar spoiler. A gente tem de outro, mas é superficial. A gente tem mais profundidade, um pouquinho mais de profundidade na história de Mina e de mais outros dois personagens. Mas a gente não tem mais tanta profundidade em outros. E tem algumas partezinhas aqui do livro que eu li e senti falta de algo. Como eu disse, não é um livro que traz de fato uma profundidade. Ele teria muito mais páginas, tá? Se ele trouxesse mais detalhamento e mais profundidade. Mas, como eu disse, é um livro que eu fiquei muito satisfeita em ler. A capa já diz muito, tá? Não é um grande spoiler. Mas a capa já diz bastante, mas é muito linda. Eu falo assim, já diz bastante do livro. Esse fio vermelho aqui, né, que vocês estão vendo, essa fita vermelha, é o fio do destino, né? Que ele liga a pessoa ao seu destino. E isso também tem muita importância na trama aqui do livro. Essa minha edição é da editora Melhoramentos. É uma edição maravilhosa para leitura, mas eu acredito que se tem aí outras edições, gente, provavelmente também vão ser super tranquilas, porque o livro em si é muito tranquilo de se ler. Esse não foi um livro, por exemplo, gente, escolhido por mim para ler. Esse foi um livro escolhido por uma das meninas no Clube do Livro, eu agradeço imensamente. É um best-seller do New York Times, então, assim, é de fato um livro que ganhou esse selinho aí, não foi à toa. E a gente se encanta, gente, pelo ambiente, né, pela ambientalização aqui desse livro, do Reino dos Espíritos, que você vê várias coisas diferentes e seu imaginário de fato tem que estar bem aberto, tá? Eu digo pra vocês que eu sou uma pessoa que não tenho muita referência, né, asiática, mas por incrível que pareça, eu consegui imaginar tudo perfeitamente. Eu consegui imaginar o cenário, eu achei super divertido. E eu preciso dizer aqui como é que ainda não fizeram um filme deste livro. Esse livro tem tudo para ser um filme, gente. Já tem todo o roteirinho aqui, a ambientalização. Acho que seria um filme maravilhoso se eles de fato fizessem essa ambientalização e tudo, sabe? A ambientalização, inclusive, acho que seria um super forte aí do filme. De fato, é um livro, assim, gostosinho de se ler. É um livro que vai ficar marcado pra mim, assim, até porque é uma coisa bem diferente de tudo que eu já li. A menina passa ali boa parte do livro no Reino dos Espíritos. Ela fica naquele dilema, né? Eu sou mesmo a noiva do Deus do Mar, porque, assim, eu não era noiva do Deus do Mar. Eu me joguei no lugar dela. Ela não era a escolhida, né? Ela que se escolheu para aquela situação. Ela que fez aquele sacrifício, né, por conta do irmão que ela amava muito. Eu acredito que a família é um ponto muito importante nesse livro. Você entende bastante sobre o que é família. Eu acho que isso tem muito da cultura asiática, inclusive. Eu quero que vocês me perdoem porque minha garganta não tá boa. Então minha voz não deve estar muito boa também. Mas tem um pouco disso, né? Na cultura asiática a gente vê que, por exemplo, se uma mulher se casa com um homem ali de uma determinada família, ela faz parte daquela família agora e eles de fato consideram. E eles têm muito essa cultura enraizada na família, né? E a gente vê bastante disso neste livro. Foi uma leitura maravilhosa. Eu demorei somente porque eu estava sem tempo, mas vocês leem super rápido. Ele tem 36 capítulos, se eu não me engano. Os capítulos não são longos. E ele tem 250 e poucas páginas, olha só. A leitura também é muito simplificada, muito simples.
Como eu disse, é um livro mais recente, né, de 2022. E, de fato, não vai ser nada complicado pra você ler. Mas é isso, eu já estou prestes a começar a minha próxima leitura, não vou mostrar aqui pra vocês, mas logo logo sai um vídeo sobre essa minha próxima leitura, que eu tô ansiosa, não sei nada sobre o livro que eu vou ler, mas também foi um escolhido do Clube do Livro. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que de alguma forma vocês fiquem aí com um desejo, né? Com aquela vontadinha de ler esse livro, gente, vale a pena. Deixa um gostei de vocês, se inscreva no canal se vocês gostam desse tipo de vídeo e dos outros vídeos que eu também faço aqui pro canal, que acrescentam positivamente na jornada da sua melhor versão. Vão lá no meu Instagram, @mimascarenhas. Compartilha esse vídeo com aquela amiga que gosta de uma fantasia ou que precisa ler uma coisa diferente. E é isso. Um grande beijo, abraço e tchau!